Muito boa noite, está entrando no ar o Galera em Dose Dupla desta segunda-feira, 24 de agosto de 2020, 7 horas 4 minutos, temperatura na casa dos 22 graus em Porto Alegre e região metropolitana. O Galera em Dose Dupla entra numa semana de decisão de Campeonato Gaúcho. Grêmio e Caxias, o Inter com a semana cheia para trabalhar. Tudo isso nós vamos destacar no programa de hoje para Internet Sul, a internet da galera. Ligue 3483-3900 e os principais destaques do Internacional no programa. O Internacional, aliás, confronto entre argentinos, Inter vence, assume a liderança e agora busca definição do seu camisa 9, que ainda continua a novela Alexandre Pato. Olha aí os principais destaques do Internacional com Adriano Garcia, os principais destaques do Grêmio, Luiz Felipe Amorim. Renato começa a trabalhar time que enfrenta o Caxias às 21h30 da quarta-feira pela final do Campeonato Gaúcho. Atacante Luiz Fernando, que se juntou ao grupo ontem no Rio de Janeiro, era sonho antigo do tricolor. Busca por centroavante, segue e Renato fala em novidades até esta terça-feira. Os destaques do Grêmio dentro do programa e ainda os destaques do futebol pelo Brasil, Adriano Garcia. Mais um técnico é degolado no final de semana. Segue a questão de saber quem vai durar no cargo. Muitos destaques para trabalhar. Encontre sua viagem em São José do Norte, a sua agência de viagens online e a manchete do comentarista. Alô, Paulo Bizarro. Boa noite a todos. Um grande abraço a toda a nossa audiência do Galera em Dose Dupla. Pois bem, o Internacional é líder, ok, tudo certo, em partes, porque tem que melhorar o rendimento. Somente jogar bem um tempo e não jogar o outro e conquistar vitórias, isso pode, mais adiante, não dar bons frutos, então. Tem que começar a melhorar o rendimento. Pelo lado do Colorado, pelo lado tricolor, é o seguinte: Renato Portaluppi, com esse discurso dele, que tá tudo certo com o meu grupo, eu confio no meu grupo, mas uma empatite assolou ali os redores do CT gremista e da Arena Tricolor. Só de empates, o Grêmio poderá ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Olha aí as manchetes do Paulo Bizarro. Este é o Galera Dose Dupla entrando no ar. Salizil Química, corantes, pigmentos e conservador de ferrugem. Acesse salizil.com.br. E ainda o programa de hoje pergunta: quem será o campeão gaúcho de 2020? Caxias ou Grêmio? É assim, nós queremos a sua participação, porque este é o Galera em Dose Dupla entrando no ar com muita informação, opinião, interatividade. Você faz o programa conosco e muito bom humor no seu início de noite, início de semana, nesta segunda-feira. Participe conosco no Twitter também, @RDGaleraOficial, no Instagram, @RDGaleraOficial. Curta a página da Rádio Galera no Facebook, Rádio Galera, e no YouTube também, Rádio Galera. Vem muita novidade, vem muita coisa boa ainda aí por vir na Rádio Galera. Vamos entrando com as informações da dupla Grenal, sempre para Internet Sul, a internet da Rádio Galera. Ligue, se você não tem internet de qualidade, internet com fibra ótica, ligue para a Internet Sul, 3483-3900 e peça já a sua. Adriano Garcia, começando com o Internacional. Esse Colorado ganhou, mas o desempenho deu a bola para o adversário, foi tática, foi esquema, tem muita coisa para o PB analisar desse time do Inter que ganhou. Mas traz aí para nós, amplia as informações do Colorado nessa segunda-feira. O Inter trabalhou hoje, Adriano, boa noite. Boa noite, Henrique de Souza, boa noite, Paulo Bizarro e, claro, essa audiência maciça da Rádio Galera. O Internacional se representou hoje à tarde, às 15 horas, no CT Parque Gigante, e já começa a trabalhar. O Inter que vai ter a semana inteira livre, ou seja, uma semana
cheia para trabalhar e se preparar para o jogo contra o Botafogo, ou seja, no sábado às 16 horas o Inter enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, né, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Inter jogou contra o Atlético Mineiro, confronto dos dois argentinos, Jorge Sampaoli pelo Atlético Mineiro, Eduardo Cudê, o Chacho, pelo Internacional. E o Inter conseguiu com mais uma vitória, bem da verdade, matou o jogo no primeiro tempo, com o gol do Thiago Galhardo, que assumiu a liderança. Aliás, temos uma liderança de artilharia aí muito interessante. Paulo Guerreiro ainda segue artilheiro com 3 gols, mas Thiago Galhardo se juntou a outros jogadores e essa artilharia está sendo compartilhada. O Inter somou aí mais 3 pontos, 2ª vitória consecutiva e, claro, com o empate ontem, daqui a pouco a Amorim vai trazer as informações do Grêmio, com o empate do Vasco, o Internacional está a 2 pontos do Vasco da Gama, que tem um jogo a menos. Isso é bem na verdade. A gente precisa salientar que o Vasco está na vice-liderança, mas com um jogo a menos. Se ele vier a vencer esse jogo atrasado, ele pode passar 1 ponto na frente do Internacional. O que importa para os colorados e para o Internacional é que o Inter é líder nesse momento do Campeonato Brasileiro. E um detalhe, seu Henrique de Souza, o Inter é líder com o maior número de vitórias, melhor ataque, uma das melhores defesas, o artilheiro do campeonato e o técnico sendo cogitado aí como um dos melhores técnicos do Brasil. Na escolha da bola de prata, o Inter tem 4 jogadores nomeados e mais o técnico. Pouca coisa não é. Então, quer dizer que esse time do Eduardo Cudê, apesar do sofrimento e da dificuldade estratégica que foi feita pelo Chacho no segundo tempo, se defendeu muito bem, isso é bem da verdade. Mas muita gente está criticando o Eduardo de maneira, talvez, que eu não sei se é por aí esse caminho. Mas, claro, concordo que o segundo tempo foi uma coisa bem diferente, uma estratégia arriscada, porque se o Atlético Mineiro faz o gol, meu querido considerado, ia dar muito problema para o Internacional, porque o Internacional não ia ter fôlego para reverter a situação, e o Inter venceu, e agora tem essa semana para trabalhar. Bosquilha falou após o trabalho desta tarde no CT, e logo mais a gente traz essa sonora, ele falando sobre esse momento do Internacional, falando da liderança e falando da defesa e do ataque, o trabalho que o Eduardo vem fazendo sobre o ataque ser a defesa e a defesa ser o ataque. Logo mais a gente traz esse áudio aí, essa sonora aí do Bosquilha que falou depois do treinamento. Antes de encerrar, o Internacional tem um detalhe. O Internacional poderá inscrever Yuri Alberto na Libertadores da América. A Conmebol divulgou no dia de hoje que mudou o regramento por conta da pandemia. Então, o Internacional poderá inscrever o Yuri Alberto na Libertadores, mesmo ele tendo jogado por outro clube, que foi o Santos, e o Santos jogou a Libertadores na fase de grupo. Outro beneficiado é o Grêmio, também o Everton, que o Grêmio contratou diante do São Paulo, poderá ser inscrito desta mesma forma. Então, o regramento mudou aí para a fase de grupos da Libertadores da América e o Inter vai poder contar. Se é que, já vou deixar a pergunta do Paulo Bizarro, se é que o Yuri vai jogar nesse time do Internacional, porque até agora ficamos só na esperança e na expectativa. Mas o Paulo Bizarro vai falar sobre isso logo mais aí, sobre o Yuri Alberto, se ele tem ou não lugar nesse time do Eduardo Cudê. Reforço, Adriano, deixo para ti depois, então, depois quando tu vir com a sonora do Bosquilha, a questão Pato, ela continua viva dentro do Internacional internamente, Adriano? Continua. O Caetano concedeu entrevista logo após a vitória diante do Atlético Mineiro e ele fez uma cobrança e deixou uma coisa no ar, assim, uma coisa bem nítida no ar, cobrando, porque estava tudo acertado entre Internacional e Alexandre Pato. Ele viria na quinta ou na sexta-feira para Porto Alegre. Tô na área. Se derrubar é pênalti. Que barbaridade. Ele tem que estar aqui junto com a gente, né? Grande Luiz Felipe Amorim. Amanhã ele vai voltar, se Deus quiser. Amanhã será um novo dia. Mas voltando. O Inter e o Alexandre estavam acertados, que na quinta ou na sexta-feira ele viria a Porto Alegre e aí seria anunciado, sacramentado. O Inter fez, a proposta está na mesa de Alexandre Pato, agora falta ele
aceitar ou não se ele vai vir para Porto Alegre. O fato é que ele pediu para a direção do Internacional para resolver alguns problemas particulares e familiares em São Paulo. Por isso ele não veio na quinta e nem na sexta-feira para cá. O Inter tem uma lista de nomes que trabalha. Desses 3, a gente já trouxe aqui no Galera em Dose Dupla, né, e eu vou salientar de novo, que o Alexandre Pato é o ponta da lista. Pedro Raul e Kleber são as outras 2 opções. Porém, o detalhe desta negociação com Pedro Raul, e que fez um lindo gol no final de semana, no clássico Botafogo e Flamengo, um gol de bicicleta, de meio voleio, enfim, e aí chamou até o Raul, chamou a música do Raul, enfim, parará. Mas Pedro Raul tem um problema, e o Kleber tem o mesmo problema, que é vínculo com outro clube. E aí o Internacional teria que, além de negociar com o jogador, acertar as bases do salário e da contratação com o jogador, teria que ressarcir e pagar o que os outros clubes desejam. Nem Ceará e nem Botafogo aceitam trocar por outro atleta. Poderia entrar num negócio dessa forma, de troca-troca, 50% para cá, 50% para lá, como já foi feito em outros momentos. Mas Botafogo e Ceará não aceitam esse tipo de negociação. O Inter agora espera aí essa decisão dessa novela mexicana. Dom Alexandre Pato vem ou não vem? O fato é que nós estamos esperando. E o recado foi dado pelo Caetano, viu, Henrique? Ele disse o seguinte: muito claro, né? O Inter é muito gigante para ficar esperando qualquer que seja o atleta, seja ele qual for. Então o recado foi dado, mas até agora a novela segue da mesma forma que começou, sem definição. E Adriano, para complementar as informações do Internacional, hoje de tarde eu li uma informação, até depois a gente pode ir apurando aí, porque eu sei que tu é muito bem informado. A questão do William Potker, esse jogador pode estar sendo envolvido num desses negócios aí para uma troca por centroavante, porque o Inter tem pressa, né, Adriano? Isso ficou muito claro, muito nítido na entrevista do Rodrigo Caetano pós-jogo, como você bem colocou agora. O Inter tem pressa, o Cudê cobra da direção, então o Inter essa semana é o sprint para o Inter anunciar um nome. Pelo menos um, né? Parece que se fala em 2 nomes de centroavante, mas pelo menos um tem que ser essa semana. E o William Potker poderia ser um jogador envolvido num negócio, Adriano? Tem alguma informação disso? Só se ele não tiver machucado, porque o Caetano divulgou no sábado que ele teria uma lesão muscular e vai parar aí, vai ficar fora do elenco do Internacional aí por no mínimo 2 semanas. Ele tem uma lesão muscular. Se essa lesão for migué, eu acho que não. A lesão do Potker, ela é um pouco mais séria, né? Eu até vou buscar aqui pelo grupo de informações do Internacional, que foi divulgado isso, ó. É uma lesão muscular na coxa direita, o período mínimo é 3 semanas. Isso o departamento médico do Inter que informou. Então, se tiver uma negociação, como é que você vai negociar um jogador que está machucado? Não acredito muito. Então, tu tá falando exatamente na notícia que surgiu de que o Inter estaria trocando Bozelli, ou seja, uma troca-troca com o Corinthians. Bozelli vindo para cá e o Potker indo lá para o Corinthians, porque sempre foi um sonho do time de São Paulo, do Corinthians, de ter o Potker. Já lá atrás, ele tinha uma negociação com o Corinthians, ela não se concretizou e o Internacional entrou na negociação e trouxe o Potker para cá. Então, é um sonho antigo do Corinthians, mas não acredito que vá acontecer, até porque o Thiago Nunes, ele falou o seguinte: ele não vai liberar o Bozelli, ele precisa do Bozelli no elenco, precisa do Bozelli no time do Corinthians. Então, acho difícil essa negociação acontecer, mas isso surgiu hoje durante o dia. Agora, a questão toda é essa, né? O Potker para por no mínimo 3 semanas. Pois é, tá aí. E aí, Paulo Bizarro, muita coisa para tratar individualmente, contratação, questão do Pato, Rodrigo Caetano foi curto, direto, simples, e eu acredito que o Inter essa semana anuncia alguém. Mas o Inter dentro de campo te convenceu? O Inter, tu deixou uma manchete ali de Inter de 2 tempos. O que falta para esse Inter? Foi estratégia ou não foi no sábado, bebê? Não, tem sido recorrente, né? O Inter tem jogado um tempo diferente do outro, tá? O que foi uniforme, assim, foi realmente encheu os olhos nossos, né? Comentarista, repórter, enfim, pessoal da crônica esportiva, foi o jogo contra o Santos. Realmente, do início ao fim, o Inter intenso, jogando em cima e realmente
parecia que já estava implantado e absorvido, né, o esquema tático que o Cudê quer implantar no Internacional. Mas não foi bem isso aí, porque logo em seguida vieram outros jogos e começou essa alternância. Um tempo bem, o outro não, enfim, tá? Especificamente contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, bom, a previsão é que seria um jogo realmente duro, né? Porque é um clássico, o Galo até bem pouco tempo se manteve líder aí por várias rodadas, né? As rodadas iniciais, treinado pelo Sampaoli, considerado um dos melhores técnicos que estão na atualidade dentro do Brasil. E o Internacional, mais uma vez, vou começar pelo Thiago Galhardo, é o nome atual do Internacional, é o destaque que puxa a fila do elenco do Internacional. Ele tem resolvido várias partidas, a participação dele realmente é louvável, tá? Tanto que foi escolhido mais uma vez, né? E tem sido assim também, em várias jornadas esportivas, com o comando com a transmissão da Rádio Galera. Foi também, mais uma vez, escolhido o craque da Rádio Galera. Por quê? Porque aos 8 minutos do primeiro tempo, ele já decidiu a partida, já decidiu o placar da partida. 1-0 diante do Galo. Né? A 8 minutos, Galhardo, com a participação do Patrick, a dupla, hein? E que partida, né, bebê? Que partida fez Patrick, né? Em alto nível, né? É outro jogador, né? É outro completamente envolvido com o Internacional, né? Estão jogando, né, Adriano, por música. Ele, Patrick, Thiago Galhardo, Patrick. Olha, claro que quem está decidindo aí é o Thiago Galhardo, mas olha a participação, não podemos deixar de citar a participação do Patrick, que tem se doado e contribuído tecnicamente. Bom, 8 minutos. Outros três destaques, PB, desculpa eu te cortar o teu raciocínio, mas outros 3 destaques nesse meio campo do Inter, aí, nesse sistema do Inter, além desses 2 que você citaste, Edenilson, o Saravia, que é o lateral direito, o argentino, e o Zé Gabriel, né? O Zé Gabriel que está improvisado como zagueiro, ele é um volante, e ele foi muito bem, ele foi muito bem no sábado. Tem que falar a verdade, né? Tá melhor que o Bruno Fux, né? Perfeito, é um menino, mas Tu tomou um remedinho? Que é falando do Zé Gabriel, né? Pô, é uma responsabilidade tanto, tá na zaga do Internacional, né, ao lado do Vitor Cuesta ali, porque até então nós estávamos elogiando e não tinha como tirar o Bruno Fux, né? E aí já foi negociado, então quem seria o substituto? Voltaria o Moledo? Moledo não é, o Cudê não quer trabalhar com ele, né? Com os dois, na realidade, não quer. Tá no grupo aí, claro, né? De repente, na falta de um, vai ter que entrar. Tanto que ele entrou, né? No finalzinho aí do Inter e Galo e Atlético Mineiro. Bom, mas bem destacado. Realmente, alguns nomes. É por isso que eu digo assim, ó, vão precisar algumas rodadas, Henrique e nossa audiência, do dupla em dose dupla, para o Inter crescer, amadurecer exatamente com o conhecimento do Cudê. O Cudê pode ver que ele começa a repetir as peças, né? E que bom, né? Que bom que ele começa a repetir. Assim, dentro desse teu raciocínio, tem uma coisa que ele falou na coletiva, porque ele vai começar a se adaptar conforme cada adversário, né? E isso é uma coisa assim que foi curioso, né? Porque ele começou a demonstrar que ele vai se adaptar, a entender como joga cada adversário, né? Até atuar fora, dentro de casa, porque se tem não só ofensivo, e até foi, eu acho que uma estratégia que ele fez. Claro, a minha opinião discordo, eu acho que a sua também discordo, Adriano também, a gente pode, todo mundo tratar dentro do debate aqui do programa, a questão que ele deu muito cedo, ele se fechou muito cedo, ele abdicou de jogar muito cedo, né? Sim, era 15 minutos ali do segundo tempo, ele abdicou totalmente de jogar para se defender, e o Atlético chegou a ter quase 80% de posse de bola, 75%, 74% de posse de bola dentro do Beira-Rio, sendo que o Inter normalmente é quem faz isso, né, PB? Não, eu ia chegar a isso, eu ia virar a página para passar para o segundo tempo, exatamente isso, porque a estratégia essa do Inter, de dar a bola, alguns times fazem isso aí, né? Tu dá a bola para o adversário e se compacta,
confia no teu sistema defensivo, nesse poder de marcação, tá? E entrega a bola para o adversário e deixa rodar. É o que os times fazem. Roda para cá, roda para lá, não consegue fazer a penetração, não consegue os espaços, porém, isso aí é muito perigoso, né, Adriano e Henrique? Isso aí é de deveras perigoso, tá? Porque o Inter, o que acontece? Não é só o Inter que às vezes aplica isso aí, tá? O Grêmio também, outras equipes, trazem a equipe para dentro do seu campo. E aí o time fica rodando. Daqui a pouco, um dos teus erra, vacila, comete muitas faltas ali, como eu falo, assim, lambendo a área, né? Comete muitas faltas. Numa dessas, o placar tá pequeno, 1-0. Numa dessas, o placar fica igual. Numa outra, uma cobrança de escanteio, o time já vira. Num cansaço ali, né? Num erro individual, pode dar o gol para o adversário, porque o adversário está sempre jogando ali, ó, as barbas da tua área, tá? Basta um errinho, uma falha de alguém, porque são muitos, é um conjunto, e tu corre esse risco. Então, não é legal isso. Eu não concordo com isso. Para mim, o time tem que... Não precisa ser intenso como foi contra o Santos. De repente, tu não vai ter perna para isso. Mas tu tem que propor o jogo, tu tem que continuar comandando o meio de campo, trabalhando ali o segundo terço e tal, né? Rola a bola para cá, rola para lá, dá umas estocadas, coloca no segundo tempo alguém que vai enfrentar a zaga, preocupar novamente a zaga, e aí eu não concordei com o Cudê, porque ele não colocou exatamente, né? Teria que colocar alguém para... O Yuri Alberto poderia ter colocado para... Olha, os caras colocaram um centroavante aqui, eu vou ter que me preocupar, vou ter que recuar. Um vai ter que ficar na marcação e outro na cobertura. Então, algumas coisinhas assim que eu não concordo, tá? E que eu queria te responder essa pergunta aí. Eu não concordo também com essa de jogar conforme o adversário. Não concordo. Acho que time grande, time como o Internacional, como o Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, tem que ter o seu formato de jogo e o adversário é que se preocupe com o time. Eu não concordo de adaptar conforme o adversário joga. Numa dessas, tu não teve tempo para treinar, o teu jogador não assimilou bem isso, não sabe para que lado o meia ou o atacante corta para cá, vai falhar. Não, tu tem que transferir para o outro, tu tem que formatar o teu esquema tático e manter e repetir o máximo que tu puder, para o adversário que se preocupe contigo. E um detalhe, né, Paulo Bizarro, né, para a gente seguir adiante até, uma coisa que tem que ser vista e percebida, né, o Inter jogou praticamente, grande abraço para o Jorge Garcia, lá de Guaíba, tá sempre na audiência do Galera em Dose Dupla, tá? Ele tem uma... Márcio Brussa, como sempre, na audiência de vocês, região central é Inter. Eu ia dizer, o Jorge disse que tem umas cachaças lá que uma hora vai oferecer para nós. Os Garcia vão dominar o mundo. Já dominou. Os Garcia já dominaram o mundo. Mas teve um lance, Paulo Bizarro, que me chamou a atenção quando eu estava na narração de sábado e você nos comentários, que o Internacional estava no seu campo de defesa, no seu campo, nos seus domínios, todos os jogadores, e nisso o Atlético veio com tudo para cima. Quer dizer, o Atlético estava com todos os seus jogadores, praticamente todos, né? Só os dois zagueiros que não estavam ali, né, naquele momento, um ficou na sobra e tal, e quem estava com a organização ali perto do meio campo era o Hever, e a partir dessa approach que o Atlético deu, saiu aquele lance que o Zé Gabriel acabou fazendo a defesa em cima da linha, praticamente ali era o gol do Atlético Mineiro, e aí na volta que ele rebate a bola, o Sacha perde chuta ela desequilibrado, enfim, para a linha de fundo, e o Marcelo Lomba até vai na bola, mas ele acaba tirando a mão assim para não tocar, porque ele viu que a bola sairia, que ela iria para a linha de fundo. Quer dizer, esse risco que você falou foi demasiado, não precisava tanto. Eu concordo contigo, daqui a pouco coloca o Yuri Alberto, ou coloca um cara, que ele tentou fazer
colocando o Peglo para utilizar a velocidade atrás dos dois zagueiros, mas o Peglo não conseguiu fazer isso, E você tendo um centroavante que segurasse pelo menos um dos dois zagueiros, talvez seria uma saída, uma válvula de escape melhor do que a que ele utilizou, né? Porque na realidade tu vai trabalhar para essa bola chegar lá, né? Tu não vai deixar o centroavante lá sozinho lá, né? Então tu vai trabalhar para isso. E o adversário, é o Inter, né? Mesmo sendo o Atlético, vai se preocupar, claro que vai se preocupar. Então não pode abdicar do jogo, né? Não é que não vai jogar, eu repito, né? Não vai jogar intensamente, vai estar... Que se puder, é o princípio aquele do boxe, né, Adriano? Então, faz e continua batendo, e faz o 2, faz o 3, que foi o que aconteceu contra o Santos, né? Então, tu não dá chance, não pode dar chances para adversários da estirpe, do Atlético, do Flamengo, do Santos, do Paulo. Bom, né? Do hall aí dos 10 times maiores aí do Brasil, né? Não desmerecendo os demais, mas não pode. Tu tem que propor o teu jogo e continuar. Aí, claro, né, entra a qualidade da reposição daí, né? Porque, claro, daqui a pouco tu vai ter que começar a fazer umas trocas lá pelos 10, 15, 20 minutos do segundo tempo, tu vai começar a ter que trocar em função dessa intensidade, desse poder de fogo, né? E aí a troca tem que entrar, no mínimo, no mesmo nível, né? Ou te oferecer algo a mais. Se te oferecer algo a mais, melhor ainda para te mudar o retrospecto do jogo, né? Se tu estava caindo um pouco de produtividade, tu continua em si, volta a fervilhar de novo e pressionar o adversário. Exatamente, né, Paulo Bizarro? E agora essa semana inteira aí para o Internacional trabalhar e buscar aí aprimoramento, principalmente no setor de meio campo e, claro, com certeza, né, nessa questão toda de manter a liderança, porque agora vai ser o time mais visado. Vamos fazer o seguinte, vamos ver... Eu me esqueci, eu tinha que colocar uma vírgula, porque eu anotei aqui, me esqueci de fazer no meu comentário, que é negócio. Mesmo, né, o Inter trazendo o Galo para dentro do seu campo, olha, já parabenizamos aí, já louvamos a atuação do Zé Gabriel, mas o sistema defensivo do Inter foi perfeito, porque senão ele não resistiria, né? Ele não resistiria. Então, mesmo com esses... trazendo o Galo para dentro do seu campo, todo o segundo tempo praticamente. O sistema defensivo foi, foi bem perfeito. Hein? Aí alguém vai perguntar, né, Paulo Bizarro, mas o Inter acabou contratando um zagueiro e não está utilizando. Sim, mas ele veio, que é o Lucas Ribeiro, mas ele não está em forma, não é que não esteja em forma física, ele veio da Europa, lá os campeonatos alemão, ele veio do Hoffenheim, já está parado há bastante tempo, então ele estava treinando, aquela coisa, mas a temporada europeia, depois que se encerrou os campeonatos, né, pós-pandemia, aliás, a pandemia ainda existe, mas pós a paralisação e sem público, o Hoffenheim parou as suas atividades e agora deve voltar, até porque a Champions League terminou no domingo, né, com um título do Bayern de Munique, que agora vai se preparar para a próxima Champions League, que já começa agora em setembro, e claro que para a temporada 2020-2021 dos campeonatos, tanto francês, alemão, português, italiano, todas essas equipes, elas estão nesse momento paradas, ainda vai ter a pré-temporada, algumas estão fazendo amistosos, é bem da verdade, mas a pré-temporada ainda para esses times europeus não começou, então o Lucas Ribeiro, ele veio para cá, mas ele não está 100% fisicamente, então está ainda aprimorando o físico, e talvez o Yuri Alberto seja o mesmo problema, mas esse tem um pouquinho mais, vamos dizer assim, de condição de jogo, esse porque já estava jogando no Santos, só que ele ficou nessa época de tramitação de uma equipe para outra, ele ficou parado sem treinamento, né? Então, afeta. Agora tem que esperar e ver realmente.
Perfeito. Perdemos o Henrique, tem um probleminha com a internet, não voltou, Adriano. Então. Ele tá voltando. Falei com ele aqui na linha de serviço, ele tá voltando, ele pediu pra gente ir tocando aqui. Vamos fazer o seguinte, Paulo Bizarro. Vamos virar a chave, vamos falar de Grêmio. Vamos ver, o Luiz Felipe Amorim tem as informações aí, né? O boletim falando do Grêmio. Grêmio que tá difícil, hein, o Renato? Tá difícil, né? Porque vamos botar esse alemão para trabalhar, então. Quarto empate seguido, é isso, Paulo Bizarro? Vamos lá, Ceará, Corinthians, Flamengo e agora o Vasco, é isso? E ainda tem isso a decisão do Gauchão vindo por aí, né? Quer dizer, que coisa. Vamos ouvir o que o Amorim tem para dizer aí. Boa noite, amigos do Galera em Dose Dupla, Henrique, Adriano, Paulo Bizarro e toda a audiência que nos acompanha na noite desta segunda-feira. O Grêmio tem 3 desfalques para o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, que acontece na quarta-feira em Caxias do Sul, às 21h30, no Estádio Centenário. Kahneman e Orejuela suspensos estão fora, assim como o lesionado Diego Souza. O time do Grêmio deve ser praticamente o mesmo que iniciou contra o Vasco da Gama no domingo, com o retorno de Jeromel à zaga e com Victor Ferraz na lateral direita. Maicon, com desconforto muscular, é dúvida para a partida. O provável Grêmio tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Cortez, Maicon ou Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Pepe, na frente o Isaac. Falando de contratações, o atacante Luiz Fernando, que foi anunciado no final de semana, é um sonho antigo do Grêmio. O atleta de 23 anos interessa ao tricolor desde o ano passado. Agora chega a Porto Alegre por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano, com opção de renovação por mais um ano. O Grêmio pagou ao Botafogo R$1 milhão pelo empréstimo do jovem atacante. O jogador vem com passe fixado, mas o valor não foi informado. Os direitos econômicos do atleta estão divididos entre o Botafogo e o Atlético Goianiense, clube que o revelou. E falando de negociações ainda, o Grêmio está no mercado, porque depois de contratar Robinho, Everton e Luiz Fernando, o Grêmio segue a busca por um centroavante para ser opção a Diego Souza. Após o jogo contra o Vasco, o Renato disse que pode haver novidades nessa procura até esta terça-feira. Aliás, outra posição que o Grêmio procura é a lateral esquerda. Desde a saída de Caio Henrique, né, no meio da pandemia, o tricolor só conta com Bruno Cortez e Guilherme Guedes. Este segundo, que eu falei, está lesionado, com uma lesão de grau 3 na perna e para por mais aí 15 dias. Lesão de grau 3 é um pouco mais complicado, o tempo de recuperação é um pouquinho maior, então esse jogador aí vai levar cerca de mais um mês aí para ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi, que neste momento conta apenas com o Bruno Cortez para aquela função. Então o Grêmio segue no mercado atrás de negócios aí de ocasião, não tem muito dinheiro para investir nesse momento, e isso também está freando um pouco a questão da procura pelo centroavante e também pelo lateral esquerdo, né? Lembrando que na base tem um garoto que foi vice-campeão da Copa São Paulo, Matheus Nunes, mas que o Renato considera o jogador um pouco verde ainda, que não está pronto para ser alçado ao grupo principal. Outra informação, o Ferreira está próximo de acertar a sua renovação com o Grêmio, depois do imbróglio judicial que levou o caso para a Justiça do Trabalho. Agora os dois, tanto o clube quanto o empresário do atleta, conversam para fechar este acordo e selar a renovação do contrato do atacante Ferreira. E, pessoal, daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Grêmio. Tem negociação envolvendo volante jovem e também para fechar a conta de Grêmio, tá certo? Tá certo. Esse Luiz Felipe Amorim que vem nas últimas depois. O Paulo Bizarro, seguinte, o Grêmio empatou 4 seguidas e um dos questionamentos que teve no domingo, após o jogo, e eu acompanhei a entrevista coletiva, foi essa questão de utilização do meia, que veio para resolver os problemas, mas acabou se tornando um problema, que é Thiago Neves. Quer dizer, muitos aqui se falam, né, Paulo Bizarro, que ele é um ex-atleta. Agora, eu acho que ele tem qualidade, eu acredito que ele tem a qualidade, claro, ele deve estar passando, já estava passando por problemas lá no Cruzeiro, o Cruzeiro foi rebaixado, aliás, o Cruzeiro que empatou ontem pela Série B contra o Confiança, né?
Mas, enfim, o Grêmio tem mais um problema, né? Fora as lesões que vão aparecendo, Diego Souza, o próprio Guilherme Guedes, agora que a gente sabe por que o Guilherme Guedes não tá jogando, e ele começou bem, né? Jogando bem nas partidas da volta do Campeonato Gaúcho, e seria uma opção para o Renato ter aí, até mesmo para a lateral esquerda, e ele tá lesionado. Quer dizer, as lesões vão tirando. E o Grêmio tem outro problema, né, Paulo Bizão? Para esse jogo de quarta-feira, que é a questão dos dois amarelados, tanto o Orejuela quanto o Kahneman. E aí, meu amigo, como é que faz? Com toda essa bagagem, sem conseguir vitórias no Campeonato Brasileiro, vendo de empates, perdendo 8 pontos, ficando atrás praticamente na tabela ali, e a gente sabe que não se recupera esses pontos, o negócio é vencer e tentar diminuir o prejuízo. Agora, tá difícil de ver o Grêmio jogar no Campeonato Brasileiro, né, Paulo Bizão? Tá difícil. Pegando esses últimos 4 empates aqui, nós tivemos lá no Gauchão, teve um empate dentro desses, porque muito se fala nessa invencibilidade do Grêmio, né, nos 15 jogos aí, mas tivemos um empate também lá com o Ipiranga lá atrás, e olhando esses 4 empates, os 4 últimos jogos aqui, né, Adriano, é preocupante porque é o seguinte, com o Vasco 0-0, ou seja, o Grêmio não fez gols, não é um empate também, né, porque empate 2-2, 3-3, né, sai na frente, depois deixa empatar, não fez gols. E outra coisa também, fez 1-1 com o Ceará, ou seja, esses dois, por quê? Por que eu separei esses dois? Porque contra o Corinthians, pô, é um encontro de cachorro grande, né, times grandes, tudo bem, podemos considerar como um bom resultado, apesar de ter sido em casa aqui, né? Contra o Flamengo, 1-1, aí teve aqui, tava ganhando, e aí aos 48 teve o pênalti do Kahneman. Pois é, então vamos desses 8 pontos aqui, vou considerar esses 2 empates aqui como satisfatórios, assim, contra o Corinthians e contra o Flamengo, tá? Agora, contra o Ceará e contra o Vasco, não, o Grêmio, por tudo que o Renato elogia o seu grupo, né? E porque o meu elenco, e porque tá tudo certo, não concordo, né? Não fazer gols contra o Vasco e empatar em 1-1 com o Ceará. Então, e agora, passando para as alternativas, como tu comentasse aí, o Thiago Neves. Se ele não tá em condições ainda, então não fica nem relacionado, né, Adriano? Então vai preparar. Já é veterano, então ele tem que estar nos cascos para poder entrar assim, 20 minutos, né, do segundo tempo e resolver. Aí é a mesma coisa, faço um link lá com o Internacional, como eu comentei há pouco. Ou seja, a alternativa do banco, ela tem que resolver, ela tem que entregar alguma coisa de positivo para o técnico e para a sua torcida, né? Se a partida está encronhada, tá feia, tá perdendo, o time está perdendo, seja fora, seja em casa, o que vem do banco tem que ser um reforço, tem que tentar resolver, tem que mostrar isso, pelo menos mostrar, né? Mostrar a vontade e as intenções. Claro que tem do outro lado tem o adversário que pode começar a neutralizar esse tipo de coisa, mas o torcedor, nós da Crônica, nós enxergamos isso, né? O torcedor enxerga que, ele tentou, fez uma jogada aqui e tal, mas a zaga é muito boa, o goleiro fez defesas miraculosas lá. Bom, mas tudo bem, nós vamos comentar isso no final do jogo ou durante a partida, que, tá realmente, né? Agora, entrar por entrar e trotear dentro do campo e não produzir absolutamente nada, aí vem a crítica realmente, né, Adriano? Então, se não está em condições, vai para o estaleiro, se prepara, e para isso tem a comissão técnica, né? Tem a comissão técnica que vai poder avaliar, né? Do que ele está produzindo em treino, a força, se ele tem força física, como é que está a técnica dele, né? Então, para a gente pensar, né? Essa contratação do Thiago Neves que vem para solucionar ali. Ele não é, né? Ele não é um meia, ele não é o cara pensador de meio de campo. Ele não é. Ele é o que vai receber lá na frente, assim, aquele penúltimo passe. Daqui a pouco ele vai tentar concluir, ou daqui a pouco ele vai ser o intermediário para pifar quem tiver melhor colocado lá na frente. Agora,
o torcedor gremista, por isso que também surge essa desconfiança. Ele não é o 10, ele não é o pensador para estar ali no meio e distribuindo e pensando o jogo. Não é esse cara, não. Ainda mais com a idade dele, né? Exatamente, e aí é que tá a questão toda, né, Paulo Bizarro? Como é que vai fazer agora o Grêmio para ajustar todas essas situações que o Grêmio tem? Porque não tem o Everton, que poderia ser a válvula de escape e talvez a qualidade mais técnica lá na frente, um ataque que daqui a pouco está ficando sem ter uma ofensibilidade, de ser tão ofensivo, vamos dizer assim, né, para usar a palavra mais correta, né? Você tem um destaque do PP, né? Mas o PP, a gente sabe que as características é totalmente diferente, aí você não tem o Diego Souza e fica somente o Alisson lá na frente. Daqui a pouco, o que está faltando para esse Grêmio alinhavar e se acertar e entrar de novo naquele ritmo que a gente estava acostumado de ver, né? Pois é. Andei vendo aí uns lances, mas lances de internet, lances que aconteceram. Talvez o Grêmio realmente tenha acertado na contratação desse Luiz Fernando aí do Botafogo, hein? Ele tem, mas também, né? Não é de referência, é um meio atacante, né? Um meio atacante, mas tem uma boa movimentação, pelo menos foi lá no Botafogo, tá? E talvez, né, seja a chance da vida dele, né, para decolar o futebol dele, daqui a pouco vindo para um nome, um time de mais expressão, por exemplo, o Grêmio, que participa aí de outras competições, e me agradou. Pelo menos lances que está aí coletado na internet, de boa movimentação, tanto pela esquerda quanto para a direita, tem uma boa percepção, assim, ele, pelo pouco que eu vi, Adriano, ele tem aquela percepção, aquela história da faísca adiantada, sabe? De decidir, de antever o que uma jogada precisa ter para conclusão e tal. Se conseguir desenvolver isso aí no Grêmio, olha, foi de imensa valia aí fazer essa contratação e trazer ele para o elenco e quem sabe, né, já botar ele para jogar aí. Pois é, e aí seria uma opção, né? O Grêmio teria que achar essa opção e tentar ver se consegue resolver toda essa sua situação, porque tá ficando já complicado, né? Empatite aguda tem que ser tratada, né? Tem, não dá, porque só de empates dentro do Campeonato Brasileiro não te leva a nada. Ao contrário, né? Tu não vai conseguir os pontos necessários nem para te permanecer na Série A. Não dá. Então, tô fazendo uma tempestade em copo d'água? Não. É que para isso, é para provocar, na realidade, porque a equipe tem que reagir, né? A equipe, o que está acontecendo? Não pode, né, sair somente o Everton lá e desmontar toda a equipe. Então estava tudo calcado em cima do Everton para resolver os jogos do Grêmio. E cadê o poder do elenco do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Então tem que ter soluções diante do técnico. Para isso ele é pago, né, o Renato Portaluppi, né? E agora passar a mão por cima também não, né? Não, então tem que dizer que não pode dizer que está tudo bem. Porque as trocas, ele inicia com uma substituição com um time, depois faz as trocas e não dá resultado. Então, não sei, tem que repensar, não está certo, e não com essas empatites aí, não dá, né? Agora, por exemplo, vem a decisão do Campeonato Gaúcho aí, né? Porque a decisão do Campeonato Gaúcho, então, e porque o brasileiro tem mais 30 e não sei quantas rodadas lá, dá tempo? Não. Então, aí vai ter outro comportamento agora contra o Caxias? Será que nós vamos ver isso? Então é porque então é o seguinte, então o Campeonato Brasileiro é para participar e conseguir vaga na Libertadores. Aí eu vou escrever no meu caderninho, então, aqui, ó. Se contra o Caxias for uma atitude e depois retornar lá diante do Goiás com outra atitude, eu já vou escrever aqui com letras garrafais no meu caderninho, olha, o Grêmio vai disputar a vaga só para Libertadores mais uma vez.
Esse é o Galera em Dose Dupla, 19 horas e 49 minutos. O Henrique tá voltando agora. Problemas. Ele e o seu problemas dedo. Ele e o seu dedo. Técnicos. Outra. Pedir desculpa para nossa audiência, Adriano, porque faz muito tempo que esse problema essa semana se repetiu muitas vezes e hoje estava perfeito, exatamente perfeito essa conexão até 7h30, eu calculei mais ou menos o horário, e depois deu uma pane geral aqui, eu não sei o que aconteceu exatamente, para explicar. Tem pergunta para o Adriano aí, ó. E aí o Adriano me socorreu, ele me derruba, mas ele me socorreu. Serviço, ele acabou me dando uma boa ideia, porque eu já estava aqui desesperado, chutando todo mundo, xingando todo mundo. E deu certo. Bom, mas é isso aí, Adriano. Termina de conduzir aí, porque eu estava fora do ar, estou me reestabelecendo na questão. Mas só para dar minha opinião, viu? Para mim, o Grêmio é campeão gaúcho, porque tem mais time, tem mais condições. Perfeito. Eu ia começar o giro do Brasil aqui pelo Brasil, viu? Vou começar pela Série C, viu? Vamos lá. Sempre apoio de Encontro Sua Viagem de São José do Norte. O São José que venceu, né, na sexta-feira por 1-0 o Brusque, né? Aliás, na quinta-feira por 1-0. E aí o Ipiranga empatou com o Boa Esporte ontem no domingo por 1-1, jogo fora. Então, os dois gaúchos na Série C. A classificação da Série C tá o seguinte, ó. No grupo dos gaúchos, o Volta Redonda é o primeiro com 7 pontos, o Brusque é segundo com 6, empatado com o São José, e nos critérios de saldo de gols, o Brusque tem um saldo positivo e o São José tem saldo negativo, -2. 6 pontos, então Brusque em segundo, São José em terceiro, e o Criciúma fecha os 4 desse grupo aí para classificação, Criciúma com 4 pontos. Depois o Ipiranga vem empatado aí com o Criciúma, aí os critérios. Então, quarto Criciúma, quinto Ituano e sexto colocado o Ipiranga. Essa é a classificação do grupo B da Série C. Na Série B, deixa eu buscar aqui a Série B, brasileiro da Série B. O destaque foi para o jogo adiado do Brasil de Pelotas, com o Sampaio Corrêa ontem, né? E o jogo de sábado, viu? Não foi só a Internacional que teve sábado, os embalos de sábado à noite, não, viu? O Náutico vencia o Juventude por 2-0. Vencia, eu disse muito bem, vencia. Pois então, a papada, o papo conseguiu se reviravolta, enfim, se recuperar na partida e acabou empatando em 3-3. Náutico 3 e Juventude 3 nesta rodada aí. A Série B tem a seguinte classificação, então. Logo mais tem Guarani e Chapecoense, aliás, o jogo é na Arena Condá, Chapecoense e Guarani, estou com o monitor ligado aqui. A classificação da Série B tem a seguinte informação. Primeiro, Paraná com 11 pontos, o Cuiabá é o segundo com 10, o Operário de Ponta Grossa, terceiro com 9, a Ponte Preta é quarto com 8. Com 8 também, em quinto lugar, vem o CRB, o América Mineiro do Lisca é o sexto também, 8 pontos, o Juventude está em sétimo com 8 pontos. Depois vem a Chapecoense com um jogo a menos, pode subir na tabela, pode chegar à terceira colocação se vencer o jogo diante do Guarani, tem 7 pontos, Vitória é nono, Botafogo é o 10º, Cruzeiro está em 11º lugar com apenas 4 pontos. É claro que tem muito jogo pela frente. Né? O Figueirense é 12º, Náutico 13º, Guarani, que tem um jogo a menos, joga logo em seguida, é 14º com 3, Avaí é 15º, CSA 16º, e o Brasil de Pelota abre a zona de rebaixamento com 3 pontos também, é o 17º. Confiança 18º, Oeste 19º e o Sampaio Corrêa, que não venceu ninguém ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela Série A, teve treinador demitido, viu, seu Henrique de Souza? O Daniel Paulista não é mais treinador do Sport, viu? O Sport que acabou sendo derrotado, eu vou buscar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, não quero mais Série B, Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que teve a seguinte rodada, a quinta rodada que se iniciou no sábado, com a vitória do Fluminense diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada 1-0, o Inter que venceu o Atlético Mineiro por 1-0, que a gente já falou, Goiás, no Clássico Goiano, venceu o Atlético Goianiense por 2-0, e aí, no domingo, jogos do domingo, Flamengo 1, Botafogo 1,
Palmeiras 2, Santos 1, Coritiba 2, primeira vitória do Coritiba de virada em cima do Bragantino 2-1, Vasco e Grêmio, que a gente já falou, 0-0, e o São Paulo que venceu o Sport por 1-0, o Sport demitiu então o Daniel Paulista, é mais um treinador que perde o seu cargo. Já havíamos tido a saída do Ney Franco no Goiás, né? O Barroca no Coritiba, e agora o Sport demitindo o Daniel Paulista com apenas 5 rodadas, seu Henrique de Souza, apenas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Para o seu lugar, o Sport está negociando e pode anunciar aí a qualquer momento Jair Ventura como treinador do Sport. Encerrando a rodada, então, do domingo, né? É claro que ainda tem mais um jogo no meio de semana, mais 2 jogos no meio de semana. Ceará 2, Bahia 0. Na quarta-feira, então, o encerramento da rodada. O São Paulo, o Corinthians enfrenta o Fortaleza às 21h30 e o São Paulo, abrindo a 6ª rodada, joga contra o Atlético Paranaense em São Paulo. Aliás, esse jogo é um jogo atrasado, não é abrindo a 6ª rodada, é um jogo atrasado do São Paulo com o Atlético Paranaense. É isso o giro do Campeonato Brasileiro. Vamos de sonora, Henrique? Agora você é o comandante, né? Eu acho que vamos de sonora, Paulo Bizarro, que o Henrique estatizou lá. Gritaram para ele estátua. Eu sei que a gente está estourando o tempo, mas vamos colocar aqui, Paulo Bizarro, até mesmo porque a gente prometeu para nossa audiência, vamos colocar o que o Bosquilha falou depois do treino sobre o Internacional estar na liderança, ter uma das melhores defesas e o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. A gente começa lá da frente também. Isso o professor pega muito no nosso pé, né, dia a dia, então a gente fica feliz também de não tomar gol, e é como a gente sempre fala lá nos jogos, a gente não tomando gol, com certeza a gente vai fazer, porque a gente tem um ataque muito bem e a nossa defesa também sólida, é um equilíbrio que a gente não tomando gol a gente vai fazer. Todos os jogadores aqui é importante, o professor ressalta isso sempre, todos os jogadores vêm trabalhando da mesma forma, todo mundo competente, aqui não tem vaidade, então acho que nosso grupo está de parabéns pelo que vem mostrando, mas claro, a gente tem que baixar a cabeça, trabalhar e cada dia melhorar mais para que a gente possa estar mais entrosado, o time todo, quando precisar de um de outro, como vem precisando, e todo mundo dá conta do recado. Não, com certeza, vamos lá em busca da vitória. Acho que esse é o nosso pensamento, jogo a jogo, passo a passo. E em busca da vitória, fazer o que a gente está fazendo. E se puder fazer melhor ainda, vamos fazer melhor ainda. E se Deus quiser, sair com a vitória. Esse Gabriel Bosquilha falando do momento do Internacional no Campeonato Brasileiro. Líder, melhor ataque. Uma das defesas mais vamos dizer assim, menos vazada, uma das defesas menos vazadas, uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, e volta a salientar, viu? O Inter que folga essa semana, volta a salientar. Já na últimas do Inter aqui, seu Henrique, porque a gente estourou todos os tempos, a gente só tem 3 minutinhos e ainda tem que dar a última, passar a última do Amorim do Grêmio. As últimas de Inter. O Inter deve definir o seu camisa 9 ainda essa semana. Eu entrei em contato agora com um colega que está acompanhando essa situação do Alexandre Pato, e o Alexandre Pato está conversando com o seu pai, que é o empresário dele, ele está resolvendo alguns problemas familiares em São Paulo e deve sair a definição se vem para o Internacional ou não. O Alexandre Pato já tem a proposta do Internacional na mesa e agora é só saber se ele vai aceitar ou não a vinda para cá. Durante a semana aí, ou até mesmo nas próximas horas, deve ter essa definição. Inter que tem a semana cheia para trabalho, porque folga no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro somente no sábado, diante do Botafogo, lá no Engenhão, lá no Rio de Janeiro. Essas são as últimas de Internacional, sempre para Encontre Sua Viagem São José do Norte. E as últimas do Grêmio, vem com o Luiz Felipe Amorim, que traz para nós aí as últimas informações de Grêmio.
Bom, pessoal, vindo fechar de Grêmio, o volante Diego Rosa assinou hoje com o Grupo City, acionista do Manchester City e outros clubes pelo mundo. O jovem de 17 anos assinou o vínculo até julho de 2025, faltando agora só o anúncio oficial por parte do Grêmio. O atleta, porém, só viaja para a Inglaterra na primeira semana de janeiro do ano que vem. Ele foi vendido por 23 milhões e meio de euros, cerca de 153 milhões de reais na cotação atual. O tricolor tem direito a 70% desse valor, cerca de 107 milhões de reais, e o restante pertence ao Vitória da Bahia. E fechando de Grêmio em campo, treinando em Porto Alegre amanhã. O último trabalho para enfrentar o Caxias na quarta-feira, jogo em Caxias do Sul, 21h30. E o provável time deve ter Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Cortez, Maicon, Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e PP. Na frente, o Isaac. Feito, fechando de Grêmio para Encontre Sua Viagem em São José do Norte, Salisil Química e também para Federação Gaúcha de Futebol. Valeu, Luiz Felipe Gomes Amorim, assinou perfeito, galera em dose dupla, estourou tudo, pedindo desculpa, mas agradecendo o carinho, a audiência, a sintonia desse senhor de cabelos brancos, esvoaçados, bonito, Paulo Bizarro, que nos deu uma técnica, olha, uma semana nos aguentando, hein, Adriano Garcia, eu e tu vamos seguir o baile, mas o PB vem, com certeza, aí para participar conosco também durante a semana, quando quiser, a porta, a casa é dele. Fala aí, PB. Tamo junto, hashtag tamo junto, é só gritar que sabe que a latinha a gente sempre gosta. Claro que a gente gosta de uma folga também, né, Adriano? Mas... E precisa, Dona Lene que eu diga, né? Beijo pra Dona Lene, ela tem toda a razão, sempre. Mas eu quero ao vivo aqui, Henrique, me permita, eu já tinha encerrado a minha participação lá no Boletim do Inter, eu quero agradecer esse cidadão que está ao meu lado aqui, opa, é do outro lado aqui, ó, do meu lado aqui, ó, do meu lado, desse lado aqui, perto das térmicas de chimarrão ali, ó, no quadrinho do meu lado, daqui, Adriano, desse lado aqui. Paulo Bizarro é o cara, eu apelidei ele numa transmissão que ele é o MacGyver da técnica, tá? Começou a partir da Chapecoense e Guarani. Ele é o MacGyver da técnica. Por duas ocasiões ele me colocou por celular para poder fazer a transmissão e narrar lá do Beira-Rio. Então esse homem aí, ó, eu só tenho a agradecer. O que ele fez, as mágicas que ele fez mais mágica que o William Potker dentro de campo, rapaz. Esse aí bate um bolão. Ele cobra o escanteio, corre pra dentro da área, cabeceia e ainda faz gol de bicicleta, pra você ter noção. Então, obrigado, PB. Tamo junto sempre, meu irmão. Obrigado mesmo. Fundo do coração. Tamo junto. Valeu! E amanhã tem a volta, né? E Roberto Carlos amanhã, porque amanhã eu voltei. Espero que agora pra ficar, né? Amanhã vem ele com amanhã vai ter trilha sonora. Especial. Espera. Especial pra ele, Luiz Felipe Gomes Amorim. Um beijo, um abraço para vocês, o carinho de sempre. Valeu, pessoal. O programa que teve Adriano Garcia, PB na produção e a direção geral da Rádio Galera, é claro, dele, Jairo Lopes Cuba. Um abração, galera. Nós dupla fica por aqui. Amanhã, 7 horas da noite, estamos aqui de novo. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, gurizada. Obrigado.